Gravação iniciada. Bom dia, meu nome é Marco Teixeira. Declaro aberta a sessão do dia 19 de março de 2026 da Quinta Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Eu cumprimento meus colegas juízes, o doutor Gildo, que está aqui hoje substituindo a doutora Maria Anselma, doutor João Marcelo, o doutor Adolfo Bergamini, cumprimento também a representante fiscal e os patronos presentes à sessão e o Luiz, o nosso apoio técnico. Vamos iniciar com o primeiro processo, que tem aqui pedido de sustentação oral 5055659, Votorantim Cimentos. O relator é o doutor João Marcelo e o patrono é o doutor Sérgio Silo. Bom dia, doutor Sérgio. Bom dia, tudo bom? Seja bem-vindo. O senhor dispensa a leitura do relatório? Sim. Então eu passo a palavra para o relator, doutor João Marcelo. Obrigado, senhor presidente. Eu vou pedir para fazer o registro do voto. Se o Certo. senhor puder liberar, eu já faço o registro e acompanhamos junto. Já liberou. Tá ok, muito obrigado. Uhum. João, tá fácil de ler só a acusação? Porque depois aí, enquanto ele faz a sustentação, você... Está disponível o voto. Certo. A acusação é bem simples, né? Deixou de pagar o ICMS no montante de R$ 15.782.400,70 no período de janeiro a dezembro de 23, nas datas e valores especificados no demonstrativo, por emissão de notas fiscais referente a operações tributadas como não tributadas. Trata-se de notas fiscais de transferência de produção do estabelecimento CFP 5151, nas quais o contribuinte, sob argumento da súmula 166 do STJ, deixou de destacar o ICMS, contrariando expressamente o artigo 2º, inciso 1º do RICMS 2000, e a modulação foi estabelecida pelo STF na ação declaratória de constitucionalidade 49 do Rio Grande do Norte. Foi elaborado o relatório circunstanciado, que deve ser considerado como parte integrante do relato. A infringência foi ao artigo 58, artigo 127, inciso 5, a linha B, artigo 125, parágrafo 3º, item 4, artigo 87, artigo 2º, do inciso 1, do RICMS 2000. A multa foi capitulada no artigo 85, inciso 1, a linha C, combinado com os parágrafos 1º, 9º e 10º da lei. Lida a acusação, senhor presidente. Obrigado. Passo a palavra ao doutor Sérgio. O senhor tem 15 minutos. Ilustres julgadores, ilustre representante da Fazenda, demais presentes, muito bom dia. O tema é de amplo conhecimento dessa Câmara, não vou levar os 15 minutos, vou ser bem objetivo aqui, para não cansá-los, né? Porque é um tema bastante conhecido. A Fazenda vinha lavrando auto-infração com base no entendimento
já superado acerca da modulação dos efeitos da DC 49, né? Ela entendia que da data aí da publicação do acórdão na DC 49 até o ano de 2024, ela poderia lavrar autos de infração e cobrar fatos geradores num espaço temporal limitado, onde antes não poderia, depois não poderia, mas nesse meio tempo poderia, algo que contrariava frontalmente os próprios votos dos ministros que formaram a convicção na DC 49, que foi para justamente confirmar algo que já vinha há muito tempo sendo confirmado, né, no sentido de que não incide ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Isso desde a súmula 166 do STJ, a repetitivo do STJ nesse sentido, né, tema 259, havia inclusive repercussão geral do próprio STF, tema 1099, no mesmo sentido. Então, nunca pôde ser cobrado ICMS entre remessas do mesmo contribuinte para estabelecimentos do mesmo contribuinte, porque não há aí a circulação jurídica da mercadoria, né? Não há transferência de propriedade, não existe o critério material para a incidência do tributo, certo? E aí, mas bom, com base nesse entendimento, houve a lavratura desse auto de infração, assim como outros tantos, né? E, recentemente, esse tema foi dirimido de uma forma peremptória, né? No tema 1367 do STF. O STF foi bastante claro, não há margem para dúvidas, né? Eu vou ler aqui o tema. Foi estabelecido o seguinte, a seguinte tese: a modulação de efeitos estabelecidos no julgamento da DC 49 não autoriza a cobrança de ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024, em relação aos quais não tenha havido pagamento de tributo, que é o caso, né, exatamente a base dessa autuação. Ou seja, esse tema já transitou em julgado, já baixou para o tribunal, né? E por se tratar de ADC, ele vincula esse egrégio Tribunal de Impostos e Taxas, né? Esse entendimento ele tem que ser seguido necessariamente, né? Inclusive já vem sendo seguido, né? Recentemente, agora na semana passada, na quarta Câmara, um caso idêntico, também da Votorantim Cimentos, já foi julgado para afastar a cobrança de ICMS, né? Para afastar, cancelar a autuação. E no ano passado já vinha sendo aplicado. Inclusive, eu fiz sustentação oral na terceira Câmara, no processo 5050-647, em novembro do ano passado, e já havia sido aplicado esse tema, né, que é de observância obrigatória pelo tribunal, para entender que não há incidência de ICMS, né, mesmo nesse espaço temporal entre a data da aplicação do acordo da DC 49 e o ano de 2024, ou seja, não há nunca, não pode cobrar o ICMS. Então, esse é o entendimento que propugna-se seja seguido, né, a fim de dar provimento ao recurso, ora, em julgamento, né, e afastar integralmente a cobrança, uma vez que a única acusação fiscal aqui repousa justamente nessa interpretação da modulação já superada. Agradeço a atenção. Agradeço os esclarecimentos do doutor Patrono, também pela objetividade, e passo a palavra ao relator, doutor João Marcelo. Obrigado, senhor presidente. Foi direto à leitura do voto. O auto de infração trata de acusação da falta de pagamento de ICM por emissão de notas fiscais em operações tributadas de transferência de mercadorias entre estabelecimentos consideradas indevidamente pela autuada como não tributadas. Em termos práticos, a fiscalização acusa a hora recorrente de ter deixado de recolher ICMS em operações de transferência de produção de estabelecimento para outras filiais do grupo, em operações internas, CFOP 5151, sob o argumento de que, nos termos da súmula 166 do egrégio STJ, o simples deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não constitui fato gerador de ICMS. Em seu recurso, a contribuinte autuada sustenta em apertada síntese que, 1. O lançamento seria nulo, uma vez que não dispôs dos requisitos mínimos para legitimar a acusação fiscal, especialmente por não ter demonstrado a forma como os valores foram calculados e nem quais critérios e dispositivos legais foram usados para aferir o valor cobrado. 2. Argumenta que a modulação dos efeitos da DC 49 não legitimaria a cobrança do ICMS nas operações de transferência entre filiais de um mesmo contribuinte, asseverando que, de acordo com o acordo proferido nos autos da aludida DC, não há possibilidade de tributação retroativa de ICMS nessas operações
de encontro, inclusive, com quanto decidido recentemente, em 10 de nove de 25, pelo Egrégio STF, em relação ao tema 1367. Sustenta que a modulação dos efeitos da DC 49 também não poderia se sobrepor à jurisprudência pacificada pelo STJ e pelo STF, no sentido que não há incidência de ICMS sem a tradição de mercadorias. Alega que o procedimento adotado estaria amparado pela decisão proferida nos autos do mandado de segurança número tal. Afirma ainda que a LC 204/2023, que alterou a LC 87/96 para vedar a incidência de ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, teria natureza interpretativa, de sorte que seus efeitos devem retroagir no tempo, nos termos do artigo 106, inciso 1 do CTN. Que as multas aplicadas seriam inconstitucionais, confiscatórias e que não seria legítima a aplicação de juros de mora acima da taxa Selic. Questões preliminares. Temos que, inicialmente, o contribuinte sustenta... Desculpa. O contribuinte sustenta que o lançamento careceria de requisitos mínimos para suportar a acusação fiscal, arguindo sua nulidade em razão da ausência da demonstração de como os valores lançados teriam sido calculados, bem como os critérios e a fundamentação legal utilizada para se aferir o valor supostamente devido. Acerca desse ponto, em relação às preliminares suscitadas pela recorrente, necessário consignar que não há qualquer nulidade ou vício que implique no reconhecimento de nulidade do lançamento da decisão recorrida. Importante ressaltar que, da breve leitura da acusação fiscal descrita no AIN exordial, somado ainda às informações prestadas no relatório circunstanciado de folha 610, é possível identificar com clareza a matéria tributável e a conduta praticada pela autuada, não havendo que se falar em nulidade. O mesmo se diga acerca da suposta falta da indicação da norma legal para fundamentar a pretensão do fisco, que, conforme mencionado acima, não se verifica. E sobre a teórica afronta ao princípio da legalidade ou hierarquia das leis e decisões, sendo certo que o lançamento de ofício respeitou todos os requisitos previstos na legislação vigente. E nem se argumente que havia falta de demonstração do cálculo, pois o relatório de folhas tais e anexo de folhas tais permitem identificar com clareza as notas fiscais, as chaves, os valores utilizados para determinação do montante lançado de ofício, de sorte que, independentemente do ângulo sobre o qual busquemos enfrentar as alegações da contribuinte, resta claro que não há qualquer nulidade que macule o auto de infração combatido. Entendo, portanto, que a acusação fiscal está bem posta, suficiente motivada e satisfatoriamente comprovada, em rigorosa obediência ao artigo 142 do CTN, ao artigo 34 da Lei 13.457 de 2009, inclusive em seus aspectos quantitativos, não se identificando ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, o que, inclusive, frise-se, viabilizou os argumentos de defesa e o recurso apresentado. Questões de mérito. Passando à análise do mérito, temos que a recorrente sustenta que tanto as decisões proferidas pelo STF, pelo STJ e pelo STF, quanto a própria interpretação do quanto decidido nos autos da ADC 49, dariam guarida ao procedimento por ela adotada, no sentido que não seria devido ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte. Em relação às operações de transferência de mercadorias em estabelecimentos do mesmo titular, entendo que a razão está com o contribuinte. Importante registrar que já votei em sentido contrário em processos semelhantes, porém mudei meu entendimento a partir do julgamento do AIN 5.055.494 por essa quinta Câmara Julgadora, em sessão de 5 de março de 2025, no qual acompanhei o douto juiz-relator, Dr. Marco Antônio Veríssimo Teixeira. Isso porque o Egrégio STF modulou os efeitos da decisão da ADC para que produzam eficácia a partir do 1 de 24, preservando as situações pretéritas e os processos pendentes até 19 de 4 de 21, com o objetivo de evitar a repetição de indébio em massa. Tal modulação, contudo, segundo meu sentir, não autoriza a cobrança retroativa do imposto, como indevidamente pretende o item 1.1 do AIN, relativo a operações ocorridas no período de janeiro a dezembro de 23. Não há, portanto, fundamento para exigir ICMS, multa ou juros sobre operações amparadas por jurisprudência consolidada, conforme tese firmada pelo STF no julgamento da DC 49, posteriormente reiterada no tema 1367 de repercussão geral.
No julgamento da DC 49, o STF declarou a inconstitucionalidade do artigo 11, parágrafo 3º, inciso 2 e 12.1, trecho, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular, e 13, parágrafo 4º da LC 87 de 96. Em 19 de 4 de 23, ao apreciar os embargos de declaração, modulou os efeitos para vigorar a partir de 1 de 1 de 24, ressalvando os processos pendentes até a publicação da data do julgamento de mérito. No caso concreto, o item 1.1 do AIM trata de transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, hipótese que, conforme reiterada a jurisprudência do egrégio STF e do egrégio STJ, não configura fato gerador de ICMS. Tal entendimento já foi acolhido pelo TJ de São Paulo, vou deixar de ler. Ademais, no julgamento dos embargos de declaração com efeitos infringentes no recurso extraordinário número 1490708, de 28 de 8 de 25, o STF fixou a seguinte tese: a modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da DC número 49, Rio Grande do Norte, ED não autoriza a cobrança de ICMS, quanto a fatos geradores ocorridos antes de 24 em relação aos quais não tem havido pagamento do tributo. Conforme destacado no voto vencedor do ilustre ministro Dias Toffoli, a modulação teve por finalidade preservar as estruturas negociais e evitar a multiplicação de pedidos de repetição de indébito e não autorizar a cobrança retroativa do imposto com base em norma inconstitucional. Por fim, com o trânsito em julgado do recurso, estou definitivamente assentado que, inexistindo pagamento, não pode o Estado exigir ICMS relativamente a fatos geradores anteriores a 24. Com efeito, apesar do AIM ter sido lavado após a data do julgamento do mérito da DC 49 e se referir a fatos havidos anteriormente ao ano de 2024, o trânsito em julgado do recurso especial do recurso extraordinário sedimentou o fato que o Estado não pode exigir a cobrança do tributo, motivo pelo qual entendo que merece guarida do argumento da recorrente e, no ponto, a autuação no mérito não merece prosperar. Não obstante o acima exposto, temo que a recorrente sustenta também que o procedimento por ela adotado estaria amparado pela decisão proferida nos autos do mandato de segurança número tal. Acerca do ponto, temos que, conforme consignado pela decisão recorrida e ainda de acordo com as informações prestadas pela representação fiscal às folhas tais, o objeto do aludido mandamo seria a manutenção de créditos de ICMS, sem obrigação de estorno, mediante o afastamento da aplicação do disposto no artigo 155, parágrafo 2º, letra A, da Constituição Federal, não guardando qualquer relação com a matéria tratada nesse processo administrativo, e nem se argumente que haveria erro ou limitação indevida da matéria debatida judicialmente, pois, mais uma vez, conforme ressaltado pela representação fiscal, a própria autuada, ao interpor embargos de declaração contra a sentença proferida, reconheceu que não havia pedido de não incidência de ICMS, mas apenas manutenção de créditos, conforme o excerto a seguir transcrito das folhas 1281 dos autos. Vou deixar de ler para não cansá-los. Superada a questão acima, temos que a recorrente sustenta que a lei complementar 204 de 2023 teria caráter interpretativo e deveria retroagir seus efeitos a rigor do quanto previsto CTN. Contudo, o aludido diploma apenas trouxe para a legislação do ICMS nova redação ao artigo 12 da LC 87/96, estabelecendo a regra referente à manutenção dos créditos nas hipóteses de transferências estaduais, não assistindo razão autuada hora recorrente do ponto. Questões subsidiárias. Subsidiariamente, temos que a recorrente se insurgiu contra os percentuais das multas aplicadas, arguindo que as mesmas deveriam ser reduzidas. Em que pese o inconformismo, temos que as multas foram aplicadas em estrita observância à legislação, não sendo possível a esse órgão afastar a aplicação da lei por motivo de convicção única do contribuinte que a multa é excessiva, inconstitucional ou resulta com fisco. Outro sino que se refere à atualização do valor básico das multas, temos que o referido procedimento encontra-se previsto na lei, né? Não havendo, mais uma vez, que falar em irregularidade. Ademais, temos que o tribunal já se manifestou quanto à questão, tendo sido editada a súmula 13 de 2018. Por fim, quanto à alegação de que os juros seriam ilegais, tal discussão encontra-se resolvida na súmula 10 de 2017, sendo certo que a revisão dessa súmula, ocorrida em 9 de 6 de 22, limita a aplicação dos juros aos patamares da Selic, o que não se aplica no presente caso, vez que a partir de 1 de 11 de 17, a Fazenda do Estado já aplica, né, ao débito tributário a taxa Selic, fixada na Lei Paulista. Dispositivo. Ante o exposto, conheço
do recurso ordinário e, no mérito, dou-lhe provimento para cancelar o presente auto de infração por conta do hora decidido na DC 49, com o trânsito em julgado do recurso extraordinário número 1490.708, em 8/11/25, que definiu que o Estado não pode exigir ICMS relativamente a fatos geradores anteriores a 2024. É como eu voto, como votei, devolvo a palavra ao seu presidente. Muito obrigado. Agradeço e parabenizo o voto do relator e coloco o processo em discussão. Eu acompanho o João Marcelo. João, parabéns pelo voto, bastante completo, voto de fôlego, bem analisado, muito bom. Eu acompanho. Muito bem, João, bem dedicado aí em toda a análise que você fez do estudo. Parabéns, eu acompanho o relator. Então, eu vou encerrar os debates, eu também vou acompanhar o relator. Com isso, verificação de quórum. Doutor Marco, novamente aqui a tela do Tite, eu vou ter que reiniciar. Ele não permite qualquer movimentação. E Perfeito. acusa um erro. Eu vou ter que sair novamente do Tite e entrar. Tá bom.
eu falava de tecnologia que é dependente, né? Uhum. Eu sou um dinossauro para tecnologia. Eu não entendo nada. Faz pouco tempo que eu aprendi a fazer Peraí. um link de Teams e eu fui fazer outro dia sozinho e errei. Sou muito ruim. Doutor Marco, eu tive que sair e a conexão agora ele não está permitindo acesso. Estou tentando aqui, estou falando com o meu TI para a gente rever, Uhum. mas estava normal, de repente ele bloqueou e eu estou tentando retornar e não consigo. Só um minuto, por favor. Tá bom. E Daqui a o, Bom, pouco, viu? eu Todo já mundo vai sou um precisar de fã dois da. micros, hein, doutor Marco? Que nem eu aqui. Mostrei pro doutor, né? Eu tenho com Uhum. dois micros, porque se um para, eu tenho outro, meu. É, Mas Eu vou não precisar vai ter sair tanto micro da, aí. eu vou eu precisar sou, sair eu sou um da. fã da tecnologia, porque a minha primeira formação é engenharia, né? E Uhum. em 86, eu tive muito orgulho de fazer parte da implementação da automação bancária no Brasil, que é um paradigma para o mundo, né, inclusive, né? Então, eu acho que a tecnologia ajuda muito a nossa vida, e eu estava antevendo em 86 que o mundo seria assim, mas eu estava pensando que talvez demorasse um pouco mais. Eu achei que foi, assim, a tecnologia realmente impressionante. Só que eu sou crítico no seguinte sentido: a tecnologia é instrumento, né? Então, você não pode dizer que se ela for bem usada, a gente tem muitos ganhos, mas, infelizmente, a gente está vendo que também está sendo muito mal utilizada, né? Esse é um detalhe que a gente precisa tomar muito cuidado. então, eu sou avesso. Então, aqui em casa tem uma máquina de escrever elétrica. Uhum, Eu estou escrevendo um livro infantil, mais pro meu filho, né? Eu estou escrevendo numa máquina de escrever. Vou mandar para a editora um calhamaço pelo correio. Ó, viu aí? Não gosto desse negócio. Não gosto. Acho que o mundo era mais feliz e contente na época do fax. Quando eu era office boy, eu nunca perdi um fax. Sabe aquela coisa do fax que caneta uhum, pago? Comigo nunca aconteceu. uhum, E antigamente as pessoas tinham mais tempo, né? Então se faziam parecer e tal, né? Mas não tinha chamava carta, né? Colocava no correio, demorava 2 dias para chegar no cara. Aí o boy dele colocava uhum, naquela caixinha de entrada, tinha caixa de entrada e caixa de saída, né? uhum. Aí ele demorava uns 2 dias para ler, aí lia. Aí até ele retornar, já deu uma semana, tá? Hoje em dia, semana, o cara já replicou no e-mail e meio assustador, né? Não, é realmente tem um impacto muito grande no nosso dia a dia, né? A gente está, eu lembro assim, antigamente eu tinha falta de informações. Hoje eu sofro com o excesso de Excesso. É. informações. Então a gente fica perdido, é muita informação. Agora, é claro que, por exemplo, o Brasil, né, assim como ele foi é, muito avançado na tecnologia bancária, ele também tem se desenvolvido no governo eletrônico, né? Então eu lembro, quando eu fui tirar, com 14 anos, eu fui tirar a minha identidade e a minha carteira de trabalho, né? Olha, é uma história, viu? E hoje, né, você vê como está essa parte do governo eletrônico, você vê uma diferença muito grande, né? E isso é um exemplo de como a tecnologia pode ser revertida, né, para o bem da população. Então, hoje nós temos um sistema, por exemplo, as urnas eletrônicas, né, que foram tão criticadas, mas elas mostraram que, se a gente comparar, com certeza você pode ainda ter críticas ao sistema atual de votação, mas se você pensar como era, aí acho que a gente teve um avanço. Isso você tem toda a razão. Acho que um pouco Uhum, antes da pandemia, eu tenho um cliente que ele é italiano, né? Tanto a empresa dele como ele, pessoa física, são meus clientes. Pouco antes da pandemia, estive aqui à Itália, por conta desse cliente, eu precisei fazer um. Hoje não tem mais, mas eu tinha conta lá, bancária lá na Itália também, por conta desse cliente. E eu tive que fazer uma operação bancária. Eu não sei como é que se é hoje ainda assim, mas eu tive que ir num tabaco, não sei se já foram para Itália, tem aqueles tabaques, né, que tem estudo lá, tem de cigarro,
é tipo um OXXO, né, deles lá. E aí a gente preencheu um formulário com meus dados, um formulário com os dados do beneficiário do depósito, entregar, aí eles processam isso, etc. Depois você pode fazer o depósito bancário. Lá não tem essa coisa que a gente tem aqui do aplicativo, né? Do celular. Coisa muito burocrática. Então, de fato, esse regime de bancário brasileiro, né, é muito eficiente. Por isso que eu tenho esperanças, né, que com uma implementação assim do IBS, né, muitas coisas vão ser possíveis, por exemplo, operação assistida, né, com a apuração assistida. Isso é uma coisa que eu pensei que fosse demorar mais no Brasil, né, mas nós temos aí a possibilidade agora de termos uma operação assistida do IBS, né, o nosso grande imposto sobre o consumo. E, naturalmente, isso é uma mudança radical em relação ao que temos hoje, né? Então, eu acho que estamos avançando. Eu acho que a reforma Aí, tributária Marcos, poderia. aí eu vou Eu falar acho pra você, assim, não só sei se para é avanço terminar. isso não, viu? Olha, o projeto inicial do IVA, você deve ter bem acompanhado, Adolfo, ele era de um IVA único, que é uma coisa que amplamente divulgada, implementada na Europa, mas 99% dos países usam IVA de uma forma assim, um único imposto sobre o consumo. A gente estava indo bem, aí não sei o que aconteceu, né? São problemas políticos. Resolveu-se criar uma jabuticaba chamada IVA dual. Aí complicou, entendeu? Aí começam inúmeras discussões que eu entendo que seriam desnecessárias, mas agora, do ponto de vista tecnológico, a gente tem know-how para resolver tecnologicamente essas coisas. Mas é uma coisa é você ter o potencial, ter um caminho, outra coisa é implementar, né? Que aí vai ser, eu acho que a gente criou um abacaxi, vamos descascar um abacaxi que não precisava, mas quando ele estiver pronto, vai ser uma maravilha. Mas não sei, né? Aí acho que o Adolfo tem bastante coisa para falar também. Eu acho que até fica bom, vai ficar muito ruim, né? É isso. Eu também, eu sempre falo, olha, eu entendo que vai melhorar. Só que antes de melhorar, vai piorar. É. Principalmente porque nós também falamos assim, olha, vamos implementar em paralelo, né? Você tem várias formas de implementar, né? E aí, olha, Ó, mas vamos. eu vou falar. Eu tenho dúvidas se o sistema aí do split payment, que é o pulmão Uhum, da CBS e LBS, para de pé. uhum, Eu, eu tenho um cliente que ele é uma comercializadora de energia, não é distribuidora, é aquela empresa que atravessa, né, a comercialização de energia. E eles estavam falando sobre algumas questões numa reunião que eu tive com eles, e a reforma tributária entrou nos contextos da conversa, e aí eles falaram que eles não entendem como é que isso está sendo proposto, esse split payment, porque na visão deles não tem energia elétrica suficiente no país uhum. para fazer rodar tantos servidores. Aí deu exemplo, Isso. ó. Aí, Aí aí é. deu, aí deu exemplo, ó. Uns tempos atrás ele falou, uma empresa de ônibus que opera ali no Jabaquara, e o município aqui de São Paulo colocou como condição de renovação a licitação de transporte público que as empresas tenham ônibus elétricos. E eles foram, espetaram na tomada 37 ônibus elétricos para Uhum, carregar. Acabou a luz de Jabaquara, né? Então, é um consumo alto. Se a gente não está preparado para fazer 37 cargas de ônibus, né? uhum. Que girar uma operação que Sim, é até maior do que o Pix, né? sim. Porque ó, hoje a gente tem 22 milhões de PJs. E mais as PFs que vão ser contribuintes de BSBS foram habituais, né? Se coloca aí, lá no escritório, eu faço umas 15 ou 20 operações bancárias por dia. Eu sou um Uhum, micro. Imagina quantas operações faz o Pão de Açúcar bancárias por dia, né? Estamos falando aí, beirando bilhão, talvez trilhão de operação bancária. Você imagina que a cada operação bancária, a entidade de pagamento, que pode ser um banco grande como o Itaú ou o Bradesco, ou uma coisa pequenininha, tipo
uma maquininha de cartão de crédito débito, teria que entrar no sistema da Receita, entrar no sistema do comitê gestor, ver se o fornecedor que tem imposto calculado tem crédito ou não, em havendo crédito, fazer a compensação na hora para repassar a diferença para o comitê gestor ou para a Receita Federal. Então, assim, não é só processar como é hoje o Sim, Pix, né? É sim, sim. processar o Pix com uma carga muito adicional de De tarefas, né? processamento, Nossa, sim. você tem toda a razão. E aí você Mas, vê, mas um ponto importante nisso aí é, o, na realidade, como é que chama? O split payment, ele foi muito, assim, retoricamente defendido, etc. Mas é um fato que do jeito que foi projetado o sistema, você pode implementar o sistema sem o split payment. E ele, entendeu? Eu acho que uma coisa que não se tem dado tanta, digamos assim, ênfase, é que a apuração assistida, a apuração assistida, ela não depende do split, tá? E aí você ganha, é uma coisa que nós não temos hoje. Porque a operação assistida, qual que é o ganho dela? Hoje você tem que as notas fiscais eletrônicas, né? Elas são verificadas online e tem uma série de coisas, mas você ainda depende do contribuinte para fazer a escrituração. O IBS, ele vai, vamos assim, eliminar a EFD. Na medida que ele elimina a EFD, então o contribuinte não, você não tem um trabalho redobrado, porque hoje você tem contribuinte emite a nota fiscal e, além de tudo, duplica e às vezes comete erros entre a emissão e a escrituração e um monte de coisa. E isso complica também para a fazenda. Agora não. Quem vai fazer a escrituração vai ser a fazenda. Então você, a partir das notas fiscais, o contribuinte não precisa fazer mais nada e a própria fazenda vai escriturar e vai apresentar para o contribuinte. Então, essa parte, que é assim um grande ganho, tá? Vai ter muitas vantagens e não depende do split payment. Ah, mas aí o cara quer o crédito na hora, etc. Ele pega uma DARF, uma DIRI, sei lá o quê, uma DARE, né? Ele paga o boleto. Isso aí é possível. É então, mas, possível. Marcos, assim, isso fica bonito no papel. Agora, imagina o Pão de Açúcar fazendo isso todo dia, tendo que fazer retenção na Pão de Açúcar. É inviável. Não para. Não, mas aí O, no o Pão que de eu- Açúcar você vai ter aquilo que a gente chama de o split simplificado. Ele justamente porque o que você falou, o número de operações é enorme. Então já foi previsto o split simplificado. então, mas isso triplica a área interna de fiscal, de compliance contábil, porque você tem que ter um controle muito grande. O que eu tenho falado para o pessoal é o seguinte: se o Uhum. split payment não estiver em vigor, estiver essa regra onde o próprio adquirente paga o imposto do fornecedor, é melhor não pagar o imposto do fornecedor. Porque imagina que vem 110 de nota, onde 10 é imposto, 100 é mercadoria barra serviço e qualquer coisa por fora. Hoje a gente não enxerga muito bem essas coisas porque é por dentro do imposto. Uhum. Mas se o sujeito não paga o imposto dele, é melhor você pagar só o serviço do 100 e deixa o rapaz lá com o débito dele. Porque se eu vou tirar dinheiro do meu caixa para pagar imposto, o que acontece? Tenho 10 no meu caixa, que é dinheiro, líquido e certo. Aí eu vou fazer o pagamento do imposto dele para acreditar. Eu tirei Certo. 10 do meu caixa de dinheiro e esse 10 virou crédito, que é um ativo. Só que esse ativo eu vou ver só daqui 30, 40 dias, quando for revender a mercadoria, que é o tempo de estoque, né? Então, assim, é melhor não pagar o imposto do sujeito, ele fica com o débito aberto e o fisco vai atrás dele. E eu, ao invés de ter 10 em crédito, eu tenho 10 em caixa. E aí eu pago o meu imposto lá na frente, enquanto isso eu girei o meu caixa na minha operação. Então, sem o split payment, é muito melhor não pagar o imposto do fornecedor, porque eu não quebro o meu fluxo de caixa, né? É um ponto de vista bem interessante. Mas eu acho assim, depende talvez da empresa. Se para a empresa o crédito é importante, aí talvez ele pague o fornecedor, Então, entendeu? mas Aí assim, é uma questão, talvez, caso a caso. Mas não, não, esse ponto que você colocou, eu entendo e estou com toda a razão. claro que o crédito é importante, só que na hora que eu posso escolher entre ter o crédito ou não ter o crédito e ter dinheiro em caixa, Uhum. melhor, né? É,
Aí eu não sei, eu acho que talvez aí é uma análise de caso a caso, mas, Gildo, você ainda não conseguiu, né? Tá com... Eu estou ainda porque deu pau geral no acesso do TIT, da Tá, VPN, e aí nós estamos tentando restabelecer, eu estou com o meu TI conectado, eu tá só bom. voltei à reunião para poder dar uma notícia, porque eu estou atrapalhando Não, vocês e foi eu não consigo importante, que é o resolver. seguinte, Ah, nesse processo, ah, você já disse que está concordando com o relator, tá? ok, sim, Então, eu vou fazer um despacho aqui, tá, falando que por problemas técnicos e tal, e aí, e como você está online na sessão, então esse processo eu fecho, né? Porque a gente ok, tem já votos suficientes e tal, aí a gente uhum, passa para o outro processo, e aí a tá, gente vai no outro processo trabalhando, e eu espero que você consiga, né? Vamos ver como é perfeito, que... Mas nesse caso aqui, eu vou fazer um despacho só, não tem jeito, a gente tentou, tá? uhum. Eu tive que desinstalar o Adobe, instalar a nova versão, É, nunca, meu, é uma coisa maluca esse negócio aqui. não, né, mas eu estou entendendo que está tendo problemas. Eu vi colegas da Superior reclamando de problema semelhante. Eu não sei se já conseguiram resolver lá, mas estava Uhum. problema. O Vamos próprio tentar. João Marcelo teve problema, né, João? Então, Não, né? estamos implantando a nova VPN, né, com, com esse da Cisco. 10% dos micros já foram atualizados. Eu, inclusive, faço parte desse grupo de teste, estou ajudando o pessoal lá, mas tá tendo problema mesmo. Agora, doutora, foi que nem eu falo, mercado, comércio, que o fluxo de caixa, é menos de 30 dias, É, pagamento do split payment, do jeito que está sendo proposto, vai não estourar o paga. fluxo de caixa dos caras, meu. Posto de gasolina. Para as empresas, o cenário ideal é não ter split payment, porque ela não paga o imposto. O sujeito não acredita, mantém o dinheiro em caixa. É por isso que é bom que também vai ser uma implementação gradual, né? Acho Né? que a ideia é justamente isso para viver nos impactos, né? Né? Mas a Você gente quer. imagina assim, pão de açúcar. Não é só. Imagina o aeroporto de Guarulhos, que tem lá dezenas de aquisições de parafuso e tal. Lá, como é que ele vai fazer? Vai organizar internamente um departamento para ficar retendo imposto de cada fornecedor? Primeiro, para averiguar se o cara pagou imposto ou não, e em não pagando imposto, reter o imposto do sujeito. Então, é assim, essa lei ela é linda no papel. Só que quando você desce para implementar, ela não para de pé. As empresas do escritório estão desesperadas com isso. Aí eu falei, ó, enquanto não tem princípio de payment, não paga. Melhor. Esse ano, inclusive, era para o sistema estar apto para nós mexermos, inclusive, né? Para a gente, porque esse ano o recolhimento é opcional, É simbólico, né? mas não está liberado. Pelo menos eu não recebi acesso. Eu perguntei para os colegas se tem acesso ao sistema, ninguém teve até agora. Então, eu tenho até dúvida se ele já está implementado. O Serpro está fazendo, né? Quando foi o Simples Nacional, eles fizeram rapidamente também, mas agora, por enquanto, ainda a gente não vê. E a fiscalização vai ser compartilhada, Bom, senhores, né? só para continuarmos aqui, É. falta só então o doutor Adolfo votar. Ah, não votei, peraí. E eu fiz um despacho. Então, Pronto, né, votei. neste momento, o Gildo não tem condições de votar, mas ele já tinha manifestado, né, concordância com o voto do relator. Então, com isso, declaro encerrada a votação. Então, no processo 5055659, Votorantim Cimentos S.A., o recurso o recurso ordinário foi conhecido integralmente e provido nos termos do voto do relator. A votação foi unânime, no entanto, não se pôde registrar o voto do Dr. Gildo. Então, com isso, eu agradeço a presença do senhor Sérgio Silo. Se quiser permanecer na sessão, fique à vontade, e se quiser deixar-nos, também fique à vontade.
Agradeço muitíssimo pela atenção. Vou precisar me ausentar, mas eu agradeço e desejo um bom dia a todos. Ok. Abraço. Obrigado. Até mais. Aqui. Vamos ver com esse aqui. Então, passamos aqui ao próximo processo, é o 5054-542 da TIM SA. A doutora, deixa eu ver, a doutora Natasha. Bom dia, Natasha. Doutora, seja bem-vinda. A senhora dispensa Bom dia, a leitura do excelências. relatório? Com certeza. Ok, eu vou falar só a acusação aqui. O AIN trata da acusação de creditar-se precariamente, nos termos do artigo 63, inciso 5 do RICMES, de valores de ICMS pagos indevidamente, após ter formulado pedido administrativo de restituição perante a Cefaz. Tendo sido notificado sobre o indeferimento de pedido, deixou de efetuar o recolhimento da importância acreditada, conforme estabelecido pelo artigo 63, parágrafos 1º e 3º do RICMES. Doutora Natasha, a senhora tem 15 minutos. Muito obrigada, excelência. Bom dia a todos aqui presentes. Serei breve, porque também o tema também é conhecido, né, de vossas excelências, e é um caso simples. O caso aqui trata-se de suposto aproveitamento indevido de créditos oriundos do recolhimento maior de ICMS relativo à quebra de diferimento do imposto incidente nas aquisições onerosas por meio de rede, daquele convênio 17 de 2013, tá? Operações de telecom, né? Pois bem, o crédito ele foi objeto, né, de pedido de restituição, o qual foi indeferido. No entanto, a legislação, ela determina que, passados 45 dias do protocolo do pedido de deferimento, caso ele não seja decidido, a legislação autoriza expressamente, né, o regulamento do ICMS, autoriza expressamente que o contribuinte aproveite desse crédito. E assim foi feito, né? Pois a empresa apresentou o pedido em dezembro de 2019 e ele só foi analisado em 2024, tá? E sobre essa questão, né, de já ter sido indeferido, ou seja, o pedido de restituição não poderia, teoricamente, ser reanalisado agora em auto de infração, a empresa entende que isso não pode ser o argumento, né, para não análise do crédito e do pedido feito, já que passaram os 45 dias, né, previstos na legislação, então a empresa poderia ter feito o que ela fez, que foi o aproveitamento, né, a escrituração, e a materialidade deve ser ainda analisada, né, justamente porque esse exame é inerente à própria legitimidade do lançamento tributário aqui, né, se está glosando um creditamento, tem que ser analisado o objeto e esse crédito. Pois bem, tem também uma questão preliminar de decadência de um dos períodos, tá? Que o acórdão recorrido acabou por aplicar o 173, mas aqui a empresa ela entende que tem que ser aplicado o 154, né? Porque, independentemente de ser uma questão de creditamento, utilizado, tem que ser aplicado 154 por ser uma forma de pagamento do imposto, né, de extinção. Então, excelências, é basicamente isso, tá? E também tem uma questão da multa, né, que a gente pede para a aplicação da multa genérica, tá? Ou pelo menos que seja reduzido para 50%, considerando que tudo aqui, né, o imposto que está sendo cobrado, a glosa feita, ela foi devidamente escriturada, tanto é que o imposto exigido foi apurado justamente mediante o cruzamento das informações constantes dos livros e declarações feitas pela empresa. Então, excelências, finalizo aqui
reiterando o nosso pedido para que seja dado provimento ao nosso recurso com o cancelamento da autuação fiscal. Muito obrigada pela atenção. Eu agradeço os esclarecimentos da adulta patrona, também agradeço a objetividade, e eu passo a leitura do voto, que já estava disponível, a partir do item 10. Conforme o relatório circunstanciado, folhas tais, o contribuinte protocolou o pedido de restituição do ICMS pago a maior, folhas tais, relativo à interrupção do diferimento do imposto incidente sobre a cessão de meios de rede em virtude de realização de prestação de serviço para usuário final amparada por isenção, não incidência ou redução da base de cálculo, de que tratam os incisos 1 e parágrafos 1º e 2º da cláusula 3ª do convênio ICMS 17 de 2023, parágrafos 3º e 4º, do artigo 8º do anexo 17 do RICMES do período de 1 de 2015 a 7 de 2017. Segundo o autuado, originalmente, conforme folhas tais, ele incluiu no total de prestações isentas não tributadas, valores alheios ao fato gerador do ICMS, tais como serviços de valor adicionado, multas por inadimplência, juros, ajustes em conta, dentre outros itens, sem qualquer tipo de relação com a atividade de prestação onerosa de serviços de comunicação. Entende que o valor foi apurado com base em premissas erradas e, por tais motivos, o valor correto seria de tanto, referente ao período de janeiro de 2015 e julho de 2017. O pedido de restituição foi indeferido, conforme despacho de folhas tais, pelos seguintes motivos. A. O interessado excluiu indevidamente do numerador e do denominador os valores referentes ao diferimento para o tomador Sercontel, o qual não consta no ato COTEP 13 de 13 para São Paulo, ou para tomador que passou a constar no ato COTEP 1313 em data posterior, como a EUTV, Consultoria de Negócios, S.A., também para tomador que foi excluído do ato COTEP 1313, como a Transit do Brasil, assim como para tomador que nunca constou do ato COTEP 1313, como a Visual Mix, entre outros. Excluiu indevidamente, tanto no numerador quanto no denominador, os valores referentes às assinaturas, às facilidades e aos serviços VAS, sobre os quais incide ICMS. O contribuinte interpôs recurso administrativo voluntário às folhas tais, contra o indeferimento de seu pedido. O recurso foi negado, conforme folhas tais, com fundamento nos argumentos que constam do indeferimento inicial, acrescidos de duas razões de decidir que complementam a decisão. A. O contribuinte não trouxe ao processo eventual pagamento do ISS sobre a prestação dos serviços ditos de valor adicionados, VAS. Esse eventual pagamento seria indispensável ser apresentado, uma vez que o entendimento do contribuinte recorrente vai no sentido de que esses serviços seriam tributados pelo imposto municipal e não pelo ICMS. O contribuinte não deveria estar pleiteando referida restituição porque se creditou nos livros fiscais EGIA do valor objeto do pedido, na referência de maio de 2020, valendo-se do artigo 63, inciso 5º do RICMES. Item 15. O contribuinte se creditou de forma precária do valor pleiteado do pedido de restituição, com fundamento no inciso 5 do artigo 63, apesar de ter sido notificado sobre o indeferimento total do pedido de restituição formulado, quedou-se inerte em efetuar o recolhimento da importância acreditada conforme estabelecido pelo parágrafos 1º e 3º do artigo 63 do RICMES, e por esse motivo foi lavrado o presente auto de infração. Do recurso ordinário. Em seu recurso às folhas tais, o autuado alega ter ocorrido a decadência do lançamento tributário nos termos do parágrafo 4º do artigo 150 do CTN, tendo em vista a inaplicabilidade da contagem do prazo segundo a regra do artigo 173, inciso 1 do CTN. Eu rejeito a alegação do recorrente porque a acusação corretamente trata de creditamento indevido do imposto. Neste caso, o prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário correspondente é aquele previsto no artigo 173, inciso 1 do CTN, restando tal questão já pacificada pelo TIT, pela súmula número 9 de 2017, abaixo transcrita,
cujo teor é de observância obrigatória pelos órgãos de julgamento administrativo nos termos do artigo 52 da Lei 13.457 de 2009. Vou poupá-los da leitura da súmula, porque o voto já estava disponível. No item 18, aplicando-se a referida súmula ao caso concreto, tem-se que o creditamento indevido do imposto ocorreu em maio de 2020. Portanto, o prazo que a Fazenda Pública dispunha para a constituição do crédito tributário correspondente iniciou-se em 1 de 1 de 2021 e terminou em 31 de 12 de 2025. Considerando-se que o contribuinte foi devidamente cientificado acerca da lavratura do AIM presente em 27 de 6 de 2025, não ocorreu a decadência suscitada. O recorrente alega às folhas tais que não houve irregularidade no aproveitamento do crédito. Sem razão, o recorrente, justifico, é fato que o inciso 5º do artigo 63 autoriza expressamente o aproveitamento provisório do crédito, nos casos em que o pedido de restituição não tenha sido decidido no prazo de 45 dias, contados da data do requerimento, desde que a demora não seja imputável ao contribuinte. Por outro lado, também é certo que a superveniente decisão contrária ao pedido de restituição obrigou o contribuinte a efetuar o recolhimento da importância indevidamente creditada. Portanto, tendo em vista o não cumprimento por parte do contribuinte do referido recolhimento, ficou caracterizada a infração de crédito indevido, não havendo, pois, que se falar em regularidade do aproveitamento do crédito de forma que está correto o procedimento fiscal. Não socorre o autuado a alegação às folhas tais que a decisão administrativa só produziria efeitos se proferida dentro de um prazo razoável, nos termos dos artigos 5º, inciso 36 e 54 da Constituição Federal. Alega ainda que o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei Estadual estabelece o prazo máximo de 360 dias para a prolação de decisão administrativa a contar do protocolo de petições, defesas, impugnações ou recursos. Sem razão o recorrente nesse ponto, conforme estabelecido no artigo 1º da Lei Estadual 13.457 de 2009, ela regula o processo administrativo tributário decorrente de lançamento de ofício para a solução de litígios relativos aos tributos estaduais e respectivas penalidades. Tendo em vista que o indeferimento de seu pedido de restituição foi resultado de um processo administrativo em que não houve lançamento de ofício, tal processo não é abrangido pela Lei 13.457, e sim pela Lei do Processo Administrativo Estadual, que é a 10.177 de 98, que estabelece em seu artigo 1º. Aqui eu vou ler porque é interessante que esse artigo diz que esta lei regula os atos e procedimentos administrativos da administração pública centralizada e descentralizada do Estado de São Paulo que não tenham disciplina legal específica. A referida lei estipula em seu artigo 50 que, ultrapassado sem decisão o prazo de 120 dias contados do protocolo de recurso que tramite sem efeito suspensivo, o recorrente poderá considerá-lo rejeitado em esfera administrativa. Tendo em vista que a decisão de seu recurso voluntário ultrapassou o prazo de 120 dias, o recorrente deveria interpretar que seu pedido foi rejeitado, não havendo que se falar em legitimidade do crédito tomado. Em resumo, o parágrafo 1º do artigo 63 do RICMES não pressupõe que a decisão administrativa tenha sido proferida dentro de um prazo razoável, como quer o recorrente. Inclusive, como acima explicitado, o artigo 50 deixa claro que, ultrapassado o prazo de 120 dias, o recorrente poderia considerar rejeitado o seu pedido, de forma que não há justificativa legal para a manutenção do creditamento efetuado pelo autuado. O recorrente alega às folhas tais haver necessidade que se analise a certeza e liquidez dos créditos aproveitados, porque a autoridade julgadora deve, à luz do princípio da verdade material que rege o processo administrativo tributário, verificar se os créditos possuem legitimidade material. Eu não conheço das alegações do recorrente nesse ponto, tendo em vista a limitação trazida pelo artigo 93 da Lei 13.457, que afasta das atribuições desse tribunal questões relativas a pedidos de restituição de tributos. Correta, portanto, a decisão de piso. É importante destacar que este tribunal já julgou no mesmo sentido caso análogo dos presentes autos do mesmo contribuinte, conforme abaixo.
e aqui eu cito uma decisão da quarta Câmara Julgadora, no mesmo sentido. Eu vou poupá-los da leitura porque esse processo, o voto já estava disponível. Destaca-se também o entendimento deste egrégio título no julgamento do AINTAL pela Colenda Câmara Superior, em sessão de 2011, cuja ementa reproduz a seguir. Também vou poupá-los da leitura e digo no item 32, o recorrente alega às folhas tais que a cobrança da multa de ofício deve ser cancelada, porque esta penalidade seria reservada para aqueles contribuintes que aproveitaram créditos sobre os quais não tinham esse direito. Sem razão o recorrente nesse ponto, a partir do momento em que o processo administrativo próprio, após a apreciação dos argumentos apresentados pelo contribuinte, concluiu pelo indeferimento do pedido de restituição. O crédito tomado perdeu sua fundamentação legal. Por esse motivo, nego provimento às alegações do recorrente nesse ponto. O recorrente alega, subsidiariamente às folhas tais, que a multa aplicada deve ser recapitulada pela multa genérica de 100 UFESPs. Também sem razão o recorrente nesse ponto. A multa aplicada foi capitulada no artigo 85, inciso 2, a linha J, da Lei 6374, de 89, e aqui eu transcrevo essa linha, e o recorrente pede a recapitulação para o parágrafo 6º do artigo 85, e aí eu transcrevo o parágrafo 6º e digo que a infração é de crédito indevido do imposto tomado na GIA, e a linha J foi corretamente capitulada. Não é o caso de aplicação do parágrafo 6º do artigo 85, como quer o recorrente, pois este só seria aplicável nos casos em que de inexistência de outra forma, o que não é o caso dos presentes autos. Também sem razão ao recorrente quando alega as folhas tais que a multa deveria ser recapitulada para a linha C do inciso 1 do artigo 85. Transcrevo a linha C e digo que, como demonstrado acima, a linha C trata dos casos de falta de pagamento do imposto, em decorrente de emissão ou escrituração de documento fiscal de operação ou prestação tributada, como não tributada ou isenta, erro na aplicação da alíquota, erro na determinação da base de cálculo, ou erro na apuração do valor do imposto, situações fáticas que não foram tratadas nos presentes autos. O recorrente não demonstrou por que a infração deveria ser recapitulada para as demais previsões, nem apontou qual documento fiscal foi emitido ou escriturado e com qual erro que determinasse a infração. Por todo exposto, eu conheço parcialmente do recurso ordinário interposto pelo contribuinte e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, devendo ser mantida a decisão recorrida, é o voto que respeitosamente apresento aos meus pares, e com isso eu coloco o processo em discussão. Doutor Marco, muito bem relatado. Eu acho que faltou aí por parte do contribuinte uma iniciativa importante com relação ao crédito indevido e algumas outras providências que o senhor muito bem relatou e deu uma explicação ampla com relação a essa situação. Houve, na verdade, falta aí de iniciativas por parte do contribuinte e isso causou esse processo. Então, eu acompanho o relator. Ok. Continua em discussão. Eu aproveito da palavra, também adianto que vou acompanhar. Parabenizo pelo voto. Obrigado. Eu acompanho também. Muito bom o voto. Parabéns, Marcos. Ok, então, com isso, eu estou encerrando os debates, torcendo para que o doutor Gildo tenha conseguido entrar agora. Vamos ver, verificação de quórum. Eu consegui entrar no TIT, agora eu estou tentando fazer aqui a confirmação do... Vamos lá, doutor Gildo. Vou torcer, né? Como bom corintiano, eu sou Então torcida somos fiel. dois. Então somos dois. Então, vamos lá. A gente acredita sempre, né? Acredita sempre, estou ali. Vamos Ver aqui, porque que coisa incrível. Infelizmente. Está abrindo.
Confirmado. Oh, maravilha. Muito bom. Com isso, Grande passo. parabéns. Você vê que corintiano, né, tem aquela esperança, né? Vamos ver aqui. Iniciada a votação. Feito. Ok. Aqui, deixa só uma coisa, faltou aqui uma coisinha, agora que eu... Bom, então, votação encerrada. No processo 5054-542 da TIM, o recurso ordinário foi parcialmente conhecido e não provido. Nessa parte do que foi conhecido foi não provido. Votação unânime, então eu agradeço aqui a presença da Natasha. Se quiser permanecer na sessão, fique à vontade. Se quiser também se retirar, fique à vontade. Muito obrigada, excelências, pelo tempo de vocês. Bom dia. Uhum. Aqui com isso, vamos ver. Então, com isso, eu declaro encerrada a sessão de julgamento do dia 19 de março de 2026, da 5ª Câmara Julgadora, e peço ao Luiz Felipe para encerrar a gravação.